Deus, infinita bondade, Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, da nossa querida união, Dr. Bezerra de Menezes, nosso patrono, nós agradecemos imensamente a oportunidade deste trabalho, de aqui podermos dedicar estes minutos da nossa semana para este trabalho doutrinário, de aprendizado, angariando conhecimentos para lidar melhor conosco mesmo, no nosso processo de aprendizado, no nosso progresso moral, intelectual. E neste momento aqui que estamos reunidos para este encontro, possamos deixar um pouquinho os nossos afazeres, as nossas preocupações do lado de fora e aproveitar o máximo os conteúdos que aqui serão passados, ministrados a nós, para que possamos assimilar da melhor maneira possível, linkando com as nossas necessidades, com os nossos processos mais íntimos. E assim, Senhor, que estas luzes que caem também sobre nós, pois aqui é um trabalho espiritual, também se estendam aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos entes queridos, que amamos, encarnados e desencarnados. E também, se porventura tivermos desafetos, estes também recebam essas energias de paz, de amor, de luz e de perdão. E assim, Senhor, com a permissão dessa equipe espiritual, desses amigos responsáveis por essas palestras do Departamento Doutrinário, nós damos por aberto o nosso encontro na noite de hoje. E que assim seja. Lembramos a todos para que possamos verificar os nossos celulares, se encontram desligados ou no silencioso. E hoje, então, dando continuidade às nossas palestras do Departamento Doutrinário, nós temos o Dr. Gelson na nossa casa. Seja muito bem-vindo, já é conhecido de nós, já aqui, sempre muito solícito, palestrante já da AME também, membro da AME, psicólogo. E hoje com o tema Aspectos Fundamentais da Relação e as Ferramentas que a favorecem. Um bom trabalhinho, uma boa palestra para todos nós. Tenha vontade. Então, uma boa noite a todos. A noite que inicia aqui em Podé, chuvosa, depois desse pouco de chuva do Brasil. Então, vamos ver se a gente faz um trabalhinho interessante aqui para poder refletir sobre esse tema importante para todos nós. A ideia é poder pensar alguns elementos. A gente não vai esgotar com certeza esse tema, que é um tema bastante complexo, mas a ideia é levantar algumas questões importantes em relação aos fundamentais que envolvem, né, todo esse campo afetivo, relacional, e alguns elementos importantes no trabalho da dinâmica relacional. Né? Então, eu começo trazendo o pensamento do Jung. Então, Jung ele vai dizer que sem relacionamento a individuação é quase impossível. E a individuação é esse processo que ele propõe dessa caminhada onde se torna um indivíduo, né? Ou seja, um ser não dividido na busca da nossa plenitude, da conquista do nosso mundo interior, desse processo que é um processo de autoconhecimento e de transformação interna. Então essa individuação, essa caminhada toda, que é uma caminhada interna, que é uma caminhada de conquista pessoal,
ela não se faz sem relacionamento. E para nós que somos espíritos, isso é óbvio, né? Essas coisas óbvias são importantes de ressaltar. A gente sabe que a lei do amor é uma lei que rege o nosso universo. E se a gente for olhar com uma certa acuidade em relação à vida em todas as suas dimensões, a gente vê que tudo no universo está em relação. As moléculas, o ecossistema, uma relação de cooperação, as nossas mentes interligadas. Então, o universo todo, ele se manifesta numa grande dinâmica de relações, numa grande solidariedade, de cooperação, de interdependência um com os outros. Então, não tem como também a gente viver sem se relacionar. Eu estou pensando e meu pensamento vibra, e vibrando ele atrai forças, há embate de energias. Então, qualquer movimento que a gente faz na vida vai afetar o universo. Assim como o universo, de alguma maneira, sempre vai me afetar. Então, quando a gente fala em relacionamento, está nesse jogo de afetações, desse movimento de trocas, onde a gente está mobilizando forças, sentimentos, necessidades nos outros, e também os outros estão de uma maneira mobilizando forças dentro de nós. Bem, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso, né? E a Joana de Angelis vai nos colocar o seguinte: a afeição dá sentido à existência humana, facultando-lhe a luta otimista, o esforço continuado, o interesse permanente, a conquista de novos valores para progredir e enobrecer-se. Então a gente está, na verdade, desdobrando o relacionamento em dois aspectos: a relação em si e a questão do afeto. A gente não vai trabalhar tanto o afeto, o amor, né? A gente vai falar a relação, que nem toda relação é baseada no amor, né? Claro, então a relação envolve afeto, envolve afeições, envolve emoções, mas hoje o foco é mais não tanto nos afetos. Claro, a gente não vai poder deixar de falar do afeto, porque o afeto é a base das relações, mas a gente vai poder entender algumas características próprias da relação independente dos afetos envolvidos, porque a gente sabe que o amor pode ser algo que transcende todas as barreiras. A gente pode dizer que o amor é incondicional, mas a relação não é incondicional. A relação é sempre condicionada. Isso é importante a gente entender, que são coisas diferentes. O meu amor pode ser incondicional para uma pessoa, mas a relação não é incondicional. A gente tem que fazer uma diferença entre isso. Porque a relação, mesmo o amor sendo incondicional, a relação está condicionada à necessidade de cada espírito. Vamos pegar um exemplo bem facilzinho para a gente poder entender isso. Alcione, no livro Renúncia, quando a alma amorosa dela está aqui na Terra, tem que reencarnar, ela já está numa outra região, e ele pede para que ela possa vir com ele. E a necessidade dele, emocional, afetiva, é que ela possa estar do lado dele, juntinho, para dar força para os enfrentamentos que ele vai ter que enfrentar aqui na Terra, né? Num primeiro momento ela diz que não seria interessante, que ela vai ficar lá de cima, da região que ela se encontra, dando apoio para ele, vai inspirar, mas ele insiste em tanto que ela até então se dispõe a reencarnar em nome desse amor incondicional, reencarnar junto dele. Mas mesmo tendo esse amor incondicional, se dispondo a reencarnar, ela não vai poder reencarnar como esposa dele, como companheira, não vai poder ficar juntos numa relação de união que é prometida para ele, caso ele possa cumprir com os compromissos
que ele tem. Então, se ele cumpre com os compromissos, é dado a ele a bênção de terminarem a vida juntos. Mas vai reencarnar perto dele, na parte religiosa, porque tem que vir como religioso, para na vida se cruzarem e ela ser uma figura de apoio para ele. Então, tu vê, o amor dela é um amor total para ele, mas a relação dele está condicionada às necessidades reencarnatórias dele. Então, ele não pode, nem ela, querer criar um espaço de convívio conforme o interesse e as necessidades afetivas dele. Então, são coisas que a relação depende, então, certamente, do grau de merecimento, dos processos kármicos, das necessidades evolutivas de cada espírito, e a relação está condicionada exatamente a isso. Então, a gente tem já essa base que envolve as necessidades da alma, e tem outras questões da dinâmica relacional, que são os aspectos naturais, humanos, de cada um de nós. Né? Então, a gente diz que todo relacionamento é um encontro de dois mundos, e às vezes mundos muito diferentes. Né? A gente vem de culturas diferentes, de histórias de vida reencarnatórias diferentes, com processos internos diferentes, com necessidades, cada um diferente. Então, tudo isso, essas necessidades emocionais, os nossos complexos, as nossas feridas emocionais, fazem que o relacionamento humano ele seja uma relação de muita complexidade. E essa complexidade nos torna muitas vezes exigentes um para com os outros. Então, o Jung vai dizer que os relacionamentos humanos são geralmente de constrangimento e de exigência, gerando a perda de liberdade e a falta de objetividade na relação entre as pessoas. E ele vai dizer isso aqui: a única coisa que garante um verdadeiro relacionamento é a objetividade. Então, aí a gente já tem uma questão importante que envolve o entendimento do que seja esse processo básico de relacionamento, que é a questão da objetividade. Né? Então, como entender essa objetividade das relações? Porque o relacionamento é uma das artes mais difíceis, né, de se viver. Porque parece que é uma coisa avessa falar em objetividade se o universo da relação é extremamente subjetivo. A gente acabou de dizer agora que as relações são recheadas de exigências, de expectativas, de processos internos, de referências particulares que fui construindo na minha vida. Então, eu estou falando de um campo que é subjetivo. A minha forma de sentir, a minha forma de perceber, a minha forma de compreender a relação, a minha forma de entrar na relação que é própria de cada um. Não existe nenhuma relação onde as duas pessoas entram na relação da mesma maneira, com as mesmas expectativas, com os mesmos anseios, com as mesmas necessidades, e nem com o mesmo conteúdo e capacidade amorosa. Sempre numa relação vai ter alguém que gosta mais e outro que gosta menos do outro. Sempre numa relação vai ter alguém que depende mais do outro, outro que depende menos. Tem sempre uma relação que vai ser mais voltado para a relação, o outro voltado menos para a relação. Então não vai ter, em qualquer relacionamento, um processo dinâmico onde os dois entram com os mesmos instrumentos, com as mesmas regras, com as mesmas expectativas e com as mesmas capacidades, seja elas quais forem. Então, não é uma dinâmica onde eu dou isso, tu tem que dar isso também. Não existe isso na relação. Cada um dá o que pode e o que tem. Né? Então, realmente se relacionar
acaba sendo algo bastante difícil. Então, como buscar uma objetividade num campo que é extremamente subjetivo? Porque cada um tem a sua loucurinha, cada um tem as suas questões. Então, a objetividade é algo difícil de alcançar na relação, mas é fundamental. Então, a gente tem vários processos envolvidos, como eu já falo para vocês, qualidades, defeitos, condicionamentos e necessidades reencarnatórias também. Quer dizer, o que alguém busca numa relação está condicionado também a exigências do passado, que envolve também processos kármicos. Então, quantas relações são atraídas de maneira irracional por um desejo, mas que estão baseadas, na verdade, numa aversão espiritual, num ódio do passado, num comprometimento hostil que tem que ser apaziguado nessa vida. Então, a gente já começa a ver que há um jogo ambivalente também, muitas vezes, de emocional. Porque a gente sabe que o vínculo, ele não é só baseado no amor. O que vincula uma relação pode ser o ódio. O ódio vincula tanto quanto o amor. As relações neuróticas, baseadas em sofrimento, em necessidade, em relações masoquistas e sádicas, elas estão tão fortes do ponto de vista emocional do que os afetos ditos positivos. Então, qualquer emoção vincula. Se eu tenho uma tendência de ser uma pessoa que me sujeito a ser dependente do outro, com baixa autoestima, com uma tendência de me submeter, me humilhar, e eu encontro uma pessoa que representa um papel de ser uma figura que me humilha, que me submete, e esse jogo emocional me enfraquece e me torna dependente do outro, eu vou me vincular tremendamente nessa relação. E vai ser difícil eu sair dela. E mesmo que eu saiba que essa relação me faça mal, gera sofrimento. E pode ser que todo mundo à minha volta diga, por que tu está nessa relação? Mas eu não consigo sair, por quê? Porque existem necessidades internas que me vinculam tanto quanto qualquer outro tipo de afeto que fosse mais saudável e mais positivo. Então, essa questão do vínculo, quando a gente fala em relação, é muito complexo também. Porque a gente sempre vai ter algum nível de projeção na relação com o outro. Por isso que essa objetividade, ela é difícil de pensar. Porque o outro vai sempre ser, em parte, um espelho de nós mesmos. Então vai ter dois fenômenos que acontecem em qualquer relação. Uma é algum nível de projeção. A gente vai projetar algum tipo de expectativa, necessidade, processos emocionais mal resolvidos. Então o outro acaba sendo um elemento provocador dessas questões internas, mobilizador, e também eu vou transferir para a pessoa que eu estou em relação todas aquelas coisas que estão mal trabalhadas nas relações primárias da minha infância. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a gente tem de sempre reatualizar no presente o nosso passado. Então, se eu tinha uma necessidade de agradar meu pai, porque ele era uma pessoa muito rígida, uma pessoa muito hostil, distante, e eu sentia falta do amor dele, e eu fazia tudo para agradar ele, para ter o amor dele, e não conseguia, e isso está mal resolvido em mim, eu tendo a transferir para as novas relações essa relação básica mal resolvida. E vou buscar figuras paternais
que tem esse funcionamento onde quando eu encontrar a pessoa com essa característica, isso vai mobilizar sentimentos em mim e eu vou me comportar como um menino desamparado que quer agradar o pai, querendo a atenção e o amor dele. Então, a gente repete na vida padrões que não estão resolvidos, como uma forma da alma voltar e lamber essas feridas, essa circularidade da alma, que faz com que ela volte naqueles pontos que ela necessita trabalhar para poder ir adiante na sua caminhada evolutiva. E aí a gente fica preso no nó a vida inteira, que nem cachorro correndo atrás do próprio rabo e não sei do lugar, preso em questões mal trabalhadas na vida da gente. Então, a gente tem um campo, e além disso, né, gente, eu não estou colocando aqui algo que é fundamental para nós, que são as memórias do passado que estão ali presentes, mesmo inconscientes, né? Que são emoções que são invocadas na relação com o outro, naquilo que o outro representa e evoca em mim em relação ao passado. E aí torna mais difícil ainda, porque são coisas que eu não tenho claras em mim, porque estão esquecidas numa certa medida, mas inconscientemente está vivo aquilo lá e mobilizando também reações, impulsos, sensações. Então, eu posso me atrair muito por alguém e ao mesmo tempo ter medo daquela pessoa. Então, tu vê, a gente tem um jogo de ambivalência, já uma reação emocional contraditória. Há alguém que me atrai e gera temor. Por quê? Porque essa pessoa me matou em outra vida, de repente, e eu tenho medo que se repita aquela situação, mas eu sou atraído a ela porque há uma ligação kármica que me faz estar envolvido com ela. Tem uma questão mal resolvida entre a gente. E essa questão mal resolvida, de uma maneira, também nos vincula, também nos atrai. Mas eu vou ter que lidar simultaneamente com sentimentos contraditórios, que eu nem sei explicar por quê. É muito comum, muitas vezes, nas relações de marido e mulher, quando a mulher está grávida e recebe as cargas psíquicas do espírito que vai reencarnar, e a mãe assume muitas vezes os sentimentos daquele espírito. Muitas vezes a mulher grávida rejeita o marido. E essa rejeição pode ser fruto de um espírito inimigo desse pai, dessa figura masculina, da qual ela está traduzindo emocionalmente sem compreender por quê. Então, a gente tem uma série de elementos aí envolvidos nessa dinâmica relacional que implica, então, questões não só da nossa natureza, não só dos condicionamentos dessa vida, da cultura emocional familiar, das questões que envolvem todas as nossas qualidades, tendências e necessidades, mas também uma série de elementos que a gente traz do passado, que estão em jogo também quando isso envolve processos relacionais. Então, a Joana já vai dizer o seguinte: todo relacionamento é um campo rico para a reflexão, por oferecer parâmetros ideais. Ou seja, os relacionamentos são um convite ao amor a fim de alcançar a plenitude do ser. Assim, cada experiência e cada comportamento buscado deve ser analisado em favor desse ideal. Então, o que a Joana está dizendo aí? Que a gente tem ilusões. Ilusões, ideais. Ninguém casa pensando em se separar. Ninguém entra numa sociedade, numa empresa, acreditando que não vai dar certo. A gente cria todas as relações, sejam elas quais forem, familiares, amorosas, profissionais, elas são baseadas em ideais. Não é baseado no amor, mas no ideal do amor. Porque o amor é uma conquista difícil, que leva tempo. Um relacionamento maduro, gente, leva anos para ser.
construir. Anos. Às vezes os namorados estão em crise, 1 ano de relação, mas a relação nem dá para se conhecer. Tu nem sabe quem é o outro direito. É muito pouco. 2, 3 anos para começar a entrar em crise, né? Depois que se conhece, começa as crises, né? E depois, todo o trabalho para superar as crises, para poder chegar numa relação realmente profunda e verdadeira do ponto de vista de um encontro de almas, né? Então, na verdade, é um processo demorado. E que muitas vezes, essa coisa chamada amor, está lá no calcanhar, né? E para vir para fora, não é uma encarnação, né? A gente tem paixão, a gente tem condicionamentos emocionais, mas amor nem sempre existe. Mas a gente é movido pelo amor. E essa ilusão que a gente é movido pelo amor, ou seja, em nome de um ideal, ela é fundamental. É mais de acreditar que a gente ama, que a gente é amado, né? Mesmo que isso não seja tão verdadeiro assim. É necessário a gente ter ideais de companheirismo, de respeito. Então, esses modos de ser da cultura, da sociedade, que cria ideais na relação, eles são formas de proteção necessária para balizar e favorecer um espaço continente para a relação se dar. Então, a gente... estou com vontade de esmelar a criatura, mas eu sei que eu tenho que respeitar, então não... Então a gente vai aprendendo em nome do ideal, do respeito, da cooperação, desse ideal de amor, a gente vai construindo daí esse amor. Na verdade, amar mesmo, a gente ama pouco. Na verdade, da nossa realidade espiritual, a gente tem muito pouco amor ainda, né? E muitas vezes, os melhores vínculos de amor não estão na relação mais importante da nossa vida, né? Ou no casamento, ou seja qual for. Ele está numa relação mãe e filho, numa amizade, num outro tipo de relação, porque nem sempre as relações têm por base esse amor, porque, como eu vou falar para vocês, o amor é incondicional, mas a relação é condicionada. Então, eu estou condicionado a viver com alguém que eu não amo tanto, mas que a vida exige por uma questão de comprometimento espiritual, por aprendizado, por necessidade de débitos do passado e assim por diante. Então, nem sempre a gente vai encontrar na pessoa do nosso lado a pessoa que mais nos compreende, que mais nos aceita, que mais se vincula profundamente com a nossa alma. Né? Então, são questões que estão também em jogo, em qualquer dinâmica relacional. E por isso que esses ideais que a Joana coloca, né, esses ideais de amor, são importantes, porque é que nem um burro atrás da cenoura, né? A cenoura está lá na frente, ele vai indo atrás da cenoura, nunca alcança a cenoura, mas a cenoura está lá na frente. Então a gente também, um dia ele vai melhorar, um dia a gente vai, né? E um dia sim, pode ser daqui 10 encarnações, né? Mas um dia acontece, né? Então a gente tem que perseverar. Então eu estou colocando, grifando, sublinhando isso aí, não porque, na verdade, eu sou pessimista em relação às relações. Eu acho que relação é uma coisa maravilhosa, importante, mas só para salientar o quão complexo e complicado é esse campo relacional. Seja marido e mulher, seja pais e filhos, seja o que for. Tá? Então, ela vai dizer que mesmo que haja discordância de ideias e posturas tomadas, para manter um relacionamento saudável, é necessário mantermos um intercâmbio afetivo, ou seja, pelo menos se suportar, né? Desse mínimo de cuidado, de acolhimento. Às vezes, sempre numa relação alguém tem que ceder mais, que é aquele que tem mais consciência, que tem mais maturidade, é aquele que geralmente tem que pagar a conta da história, né? Porque o outro que não compreende, que é ignorante, está no movimento, que não vai compreender as consequências. Então, geralmente vai ter alguém
que numa relação está num nível de consciência um pouquinho maior do que o outro, tem condições de ter mais jogo de cintura e administrar aquele processo. Então, mas tem que ter um mínimo de troca saudável, né? Um mínimo de respeito, um mínimo de cooperação, um mínimo de compreensão e assim por diante. E também interesses comuns. Então a Joana fala que esses interesses comuns, né, são importantes para qualquer relacionamento. Porque esse interesse comum cria uma sensação psicológica fundamental de familiaridade. Essa familiaridade desmancha as diferenças de ódio, de percepção, as diferenças de compreensão da realidade. Então, viver drama juntos, sofrer juntos, ter projetos juntos, ter ideais juntos, nos colocam no mesmo drama, num campo comum para os dois. Isso em qualquer realidade. O Newton Bonder, que é judeu, um rabino judeu, que ele viajou num projeto da ONU com grupos de cristãos, islâmicos e judeus para uma tentativa de unir essas religiões, não haver tanta guerra entre judeus e muçulmanos, numa proposta de criar uma trajetória turística nos caminhos de Abraão, porque Abraão é o pai de todos, né? O grande patriarca, de onde saíram as 3 grandes religiões do mundo. Então, fizeram um grande movimento de unir líderes religiosos, e claro que no avião saindo dos Estados Unidos em região Oriente Médio, havia já um clima de tensão entre palestinos e judeus, e o Newton Bonder foi muito criticado por um palestino que está do lado dele, por questões de interpretação diferente da Bíblia. Então, ele falou que em muitos momentos da viagem foi muito difícil a relação entre eles, em função do ponto de vista de cada um, dessas radicalizações, essas atitudes radicais milenares que condicionam cada povo. Mas tem um momento da viagem que eles passaram por uma situação muito séria, de perigo de vida, e tiveram que se ajudar. E nesse momento, onde todos eles estão passando pelo mesmo drama, e que enfrentar uma situação de perigo, e ter que cooperar, aquelas diferenças todas entre eles desapareceram naquele momento. Daí não eram mais o judeu e o muçulmano, eram 2 pessoas, 2 seres humanos, tentando sobreviver num momento difícil de vida. E esse momento de dor, de estar compartilhando da mesma situação, no mesmo drama, do mesmo lado da moeda, não em posições diferentes, fez com que aquele mal-estar entre eles fosse superado e exigisse uma solidariedade humanitária que uniu, que deu intimidade. Então, essa familiaridade de viver realidades iguais é muito importante na nossa dinâmica relacional, né? Então, e a gente vê agora na Copa do Mundo, né, com a torcida, né, só vestir a mesma camiseta da sua nação, falar a mesma língua, cantar o hino do seu país, eles se unem cada vez mais, pode ser que lá no país deles está tendo, né? Entre eles lá não estão bem, mas vem para cá, vão terceiro junto, aí acabou as diferenças, como os Barras Bravas, por exemplo, da Argentina, né, que são uma torcida extremamente violenta, e que lá na Argentina eles se matam, né? Mas para poder vir para o Brasil, eles se unem como se fossem irmãos, alta cooperação em nome do mesmo ideal. Então, ter interesse comum, né, é algo importante numa relação, possibilitando então um processo que, com compreensão, como a Joana disse, garante então um espaço de crescimento interior para cada uma das pessoas vivendo na relação.
Uma das grandes questões que também está ligado às relações são as paixões. A gente falou que toda relação é um campo de afetamento. Eu sou sempre afetado pelo outro e de uma maneira afeto a outra pessoa, mesmo que eu não tenha intenção disso, mesmo que eu não tenha nem consciência disso. O fato de eu existir no mundo já muda a paisagem onde eu estou inserido. Isso me lembra uma situação interessante de um amigo que eu tenho, que é um cara super introvertido, na paz, gente boa, assim, uma pessoa que é então, assim, introvertido, uma pessoa muito recolhida nele mesmo, um cara que sempre está na dele, não é uma cara de se posicionar muito no mundo. Então, parece que ele passa em branco na vida. Ele já tem essa tendência, né? Sou muito afetiva, mas muito centrado nele, um cara que não se expõe muito. E ele se separou e ficou com uma filha adolescente, e ela morou com ele um certo período. E essa amiga adolescente, essa filha adolescente tinha uma grande amiga que as duas estavam juntas. Uma posava na casa da outra e fazia o programa junto e circulavam no espaço cotidiano de cada casa. E num dia que ele foi fazer um rancho no supermercado com a filha, a amiga foi junto. E estavam fazendo um rancho, pega tal coisa, pega sal, uma pega sal, outra pega massa, e aquela mulher no supermercado, a filha sai para pegar alguma coisa, e a menina chega nele e diz que está apaixonada por ele. E que está aberta a qualquer coisa que ele queira. Né? E ele fica extremamente constrangido, porque ele é um cara, já é constrangido por natureza, porque ele é muito tímido, né? E ele não sabe o que dizer para a menina, fica todo vermelho, errado, uma coisa. E ele vem daí trocar uma ideia comigo. Gelson, me aconteceu uma coisa tão chata, tão incômoda, porque a coleguinha da minha filha, que sempre convive com a gente, né, a semana chegou para mim, se ofereceu, se abriu, dizendo que está apaixonado por mim. Agora como é que vai ser? Como é que eu vou conviver com a menina, né? A menina está toda hora lá em casa, e a minha filha, como é que ela, né? Eu não sei como lidar com isso, né? E ele muito assim, totalmente também surpreso com a questão. Meu Deus, como é que isso foi acontecer? Eu juro que eu não fiz nada, né? Direito se defendendo, eu nem olho direito para ela, né? Eu juro que não fiz nada. E eu falei assim, mas fulano, tu fez. É claro que tu fez. Só que tu não tem consciência disso. Ele, que eu fiz alguma coisa? Claro, tu é um pai legal, tu é um cara afetivo, tu é uma pessoa pacienciosa, tu é um cara que ouve, tu leva tua filha da carona com a coleguinha. Então, o fato de tu ser essa pessoa legal, né, despertou na menina uma fantasia. Esse cara tá tão legal, né? Já que ele não pode ser meu pai, quem sabe, então, ele pode ser alguma outra coisa de mim. Né? Porque, ainda mais uma relação de amizade com a filha dele, que as coisas ficam, às vezes, misturadas emocionalmente. Então, claro que tu fez. Só que tu tem consciência disso. O fato de tu ser esse cara legal, mas não ter consciência disso, tá agindo na menina. Então, ele não precisa fazer nada do ponto de vista intencional. Porque o fato de existir no mundo e ser quem ele é, age e afeta a adolescente. Então, quanto mais inconsciente a gente for da nossa realidade, mesmo sem ter intenção nenhuma, mais a gente não vai saber como a gente afeta o mundo. Então, ele não tinha consciência do quanto ele era um cara legal, o quanto a presença dele era uma presença marcante na vida da coleguinha da filha. Né? E quanto isso está mobilizando a menina. Né? Mesmo ele não tendo intenção nenhuma.
Então não precisa ter intenção nenhuma para afetar o outro. Às vezes, só nossa cara já mexe com outra pessoa, né? Eu detesto aquele cara. Por quê? Ele te fez alguma coisa? Não, nunca me fez nada. Ela nunca falei com ele, mas eu detesto ele. Né? Por quê? Porque lembra alguém que eu não gosto, que mexe com alguma coisa. Então, não precisa de fazer nada para afetar o outro. Então, o nosso campo de relação é um campo de afetamentos, onde uma das questões que envolve, então, é a gente está sujeito às paixões, de qualquer tipo de paixões. Né? Então, essas paixões, elas são determinadas geralmente por forças inconscientes, das quais muitas vezes é difícil até de a gente direcionar positivamente, gerando muita fantasia que é depositada no outro. Né? Porque, como eu falei para você, toda relação vai ter não existe relação neutra, então, e não existe relação totalmente objetiva. Então, ele propõe uma relação objetiva. Só que no nosso nível de consciência evolutiva, nesse momento isso é impossível. Então a gente vai sempre misturar na relação com o outro algum aspecto das nossas questões mal resolvidas e outro em relação a gente. Então, sempre vai ter algum tipo de projeção, algo que eu projeto no outro. Nunca a gente vai ter uma interpretação realmente plena, correta e objetiva da realidade. A gente vai sempre olhar o outro dentro das condições e dos elementos emocionais que nos constituem. E o outro também da mesma forma em relação a nós. Tá? Então, assim como a menina ficou apaixonada pelo pai da amiguinha dela, e ela pode, se ela é um pouquinho louquinha, né, carente, né, se ela é muito carente, se ela é muito necessitada, ela pode compreender mal algum gesto dele de afeto, né, digamos, comprou um chocolate para a filha, vou comprar para a menina também, está lá em casa, comprou para a amiguinha da filha também. Tá aí. É um sinal que ele está interessado em mim. Porque a gente vê, bastou o cara olhar para o lado e já interpreta conforme a gente quer. Então, há uma tendência da gente de interpretar o movimento do outro dentro desse campo emocional onde nossas paixões são mobilizadas. Quanto mais a gente estiver mobilizado pela paixão, mais cego a gente vai estar. Né? Qual é o conceito de paixão na psicologia? Paixão é sentimento de grande intensidade, de durabilidade, com tendência a sair da realidade. Esse é o conceito de paixão. Então, quando a gente está movido pela paixão, os nossos critérios objetivos caem por terra. Né? Porque a gente é mobilizado por questões muito profundas da nossa alma. Então a paixão, ela desperta o que a gente tem de melhor e de pior dentro da gente. Às vezes vem o melhor. O problema é o melhor. Mas é só você ser rejeitado, que vem o pior logo em cima, o pior, que uma pessoa rejeitada, não está apaixonada, é uma pessoa que pode ser muito, muito perigosa. Porque, como falava para você, o amor vincula tanto quanto o ódio. E o ódio não é o contrário do amor. Sabe disso também, né? Que o ódio é um tipo de amor que adoeceu. O amor frustrado, o amor que não é correspondido. E aí eu tomo de ódio, mas esse ódio é alimentado pela paixão pelo outro. Porque se eu não tenho paixão pelo outro, eu não tenho necessidade do outro. Então não tem ódio. Não tem energia, não tem energia de valor. Porque quando a gente fala em afeto, a gente está falando em valor emocional. Se eu ganho um anel da minha avó, né? Então aquele anel pode ser até feio,
mas tem afeto, tem valor. Eu vou cuidar dele, porque é uma relíquia, porque tem por trás disso uma história de vida da minha avó, que eu tanto amei, que foi importante na minha vida. Então, aquele objeto tem um valor emocional, né? Um valor afetivo. Então, o afeto, ele condiciona os nossos valores, e a paixão, então, ela nos carrega numa intensidade que a gente não consegue dimensionar, né, gente? E quando a pessoa ela é insegura, e a Joana vai nos colocar essa situação, quando se é carente de afetividade, a mesma se apresenta em forma de ansiedade perturbadora. A ansiedade perturbadora pode se ler paixão. Não que toda paixão é ansiedade perturbadora, mas muitas vezes a ansiedade perturbadora vem na forma de paixão, que gera conflitos e insatisfações. Logo seja atendida. E uma pessoa que é muito insegura emocionalmente, muito carente, ela tem uma tendência de procurar o valor no outro. Se ela procura o valor do outro, o que acontece com ela? Ela está reforçando a desqualificação que ela tem dela. Então a gente tem na relação afetiva, a gente tem dois tipos de personalidade. As pessoas narcisistas, né, e as pessoas ecos. Na história de Narciso, vou contar bem rapidinho, porque acho que vale a pena. Narciso, né, é o cara, não vou contar a história porque vai se alongar, mas só sintetizar. Narciso, quando ele nasceu, a mãe dele foi no oráculo, e o oráculo falou que ele ia provocar até a ira dos deuses, porque ele era um cara tão bonito, que ia mobilizar o mundo todo, né? E tinha um perigo, e que ele não podia ter um espelho frente a ele, porque sinto o perigo dele se apaixonar pela própria imagem, tal. Ele vem toda a legenda de Narciso. E ele é um cara, o Narciso, no fundo, na história dele, é um cara que não gosta de ninguém, não se estressa por ninguém. Porque, na verdade, ele já está condicionado a buscar a si mesmo. Tanto que quando ele vê a imagem dele refletida no lago, ele se apaixona por ele mesmo, e fica tão apaixonado por ele, que ele morre sucumbindo na própria imagem do lago. Ele se atira ao encontro da sua própria imagem e morre afogado no lago, e hipnotizado pela paixão por si mesmo. Só que na história de Narciso, o pessoal não conta, tem uma outra figurinha chamada Eco. Eco é uma ninfa que era uma excelente contadora de história. Ela tinha uma habilidade de ser uma contadora de história. Filha de Lírio e Céfiro, que é o Rio Violento. E ela tinha o hábito de contar a história para Atena, a grande deusa do Olimpo. Atena não, era a mulher de Zeus, a grande deusa do Olimpo, a grande regente, a senhora do casamento, que rege o matrimônio. E enquanto Eco contava a história para Hera, Zeus aproveitava para dar seus pulinhos. Porque Zeus é um deus que precisa ser fertilizado por outros deuses. Então é um cara que não se basta por Hera e tem amantes, seja ninfa, seja humana, seja outras deusas, assim por diante. Até que Hera descobre que Zeus aproveita os momentos de que Eco está contando as histórias para poder traí-la, e fica extremamente furiosa. Violentamente furiosa, como é todo deus grego. Os deuses são tomados por emoções muito intensas, né? Só que ela não fica em relação a Zeus, fica brava com Eco, né? Porque, né, a gente tem esse problema das mulheres, às vezes o cara é sacana, e o problema é da outra, não do marido que é sacana, né? Então ela culpa Eco, e ela acha que Eco está meio que, né, em complô com Zeus, que, né, está enganando ela, e coitada da Eco, não tinha nada a ver com a história, ela queria contar a história, não a história de Zeus, do casamento dele, mas histórias legais que ela tinha para contar para o mundo, né? E ela fica totalmente assim,
chocada com... Mas ela é uma ninfa, uma coisinha de nada, nenhum ser humano, é uma fumacinha, né? Um ser da natureza, e era, em todo o seu poder, amaldiçoa ela. E diz que a partir daquele momento, ela vai perder o poder de contar histórias. Não só de contar histórias, mas vai perder o poder de se comunicar. E ela não vai mais poder falar. E a única coisa que ela vai poder é repetir a última palavra que o outro falou. Eco sai arrasadíssima, porque perdeu o dom que ela tinha. Qualquer movimento que ela faça para se comunicar, ela não consegue mais. Né? As pessoas começam a se afastar dela, que coisa estranha, né? Quem é essa, né? Coitadinha, começa a ser rejeitada também. E ela fica tão ressentida, magoada com essa situação, que ela vai campo afora, se retira. E está andando pelas relvas, pelas florestas das Grécia, e ela enxerga Narciso. E claro, todo mundo se apaixona por Narciso. Ela não ia ser diferente, né? E ela se encanta com Narciso, treme as perninhas dela, assim, treme toda ela. Ela vai para a moita, escondida, porque ela não pode conversar, não pode falar, então não adianta nada, ela chega perto dele. Então é um amor assim desesperado, mas sem poder ser comunicado. E ela treme toda, que a moita treme junto com ela ali, né? E Narciso sai daquele seu estado de torpor, preso em si mesmo, e vê aquela moita lá balançando e pergunta: quem está aí? Quem está aí? E ela, tá aí, tá aí, tá aí. E ela só pode repetir, né? A última palavra, né? Então ela fica naquela dor, né? Aquele desespero que ele está vendo que ela está ali. Ela não enxerga ele, mas ela percebe que ele percebeu a presença dela. É uma chance que ela tem de ser reconhecida por ele. Mas ela não consegue se comunicar. E daí quando ele já fica achar estranho que ele tá aí dela. Ela se mostra para ele, né? E ele, como faz, ele rejeita, né? Não quer. Não tem interesse. Ela fica desesperada, ela tenta se comunicar naquele desespero dela. Isso é uma pessoa desesperada mesmo. Que é essa situação. E queimando de amor. Né? E ele, na sua postura, no alto da sua autoconfiança, né? Ele rejeita ela e ela daí fica mais ferida ainda, que ela se retira numa região e vai se transformando numa pedra, num rochedo. E a única coisa que sobra dela é o eco da sua voz. Quando as pessoas falam ali perto do rochedo, o rochedo então responde ecoando a última coisa que a pessoa falou. Que o nome dela é Eco, né? Então esse Narciso e Eco, eles fazem um par de opostos nas relações. Tem as pessoas que são muito narcisistas, que são pessoas que têm uma carência de afetividade, uma ferida narcísica, que a ferida narcísica é uma ferida que todos nós temos. Ou seja, isso eu acho que a melhor contribuição de Freud para a psicologia foi reconhecer que a gente tem um transtorno narcisista, mais ou menos, uma ferida narcísica, que todos nós temos uma ferida de ter alguma desconfiança, nem que seja um pouquinho, que talvez a gente não é tão amado assim, e uma carência de amor. Ou seja, existe uma falta que nos move. Né? A gente não é pleno em nós mesmos. A gente não se basta sozinho. Em algum momento o papai nos esqueceu na porta da escola, não veio buscar na hora certa. Em algum momento a gente chorou quando a gente bebê que estava com fome e a mamãe não soube que era fome e deu o remédio para o ouvido. Então, em algum momento a gente não foi compreendido, gente. Em algum momento a gente foi frustrado na nossa necessidade de ser espelhado pelo mundo e ficou uma ferida dentro da gente de dizer: puxa, eu não sou totalmente amado. E aí vem daí uma dúvida terrível: por que será? Será que eu não sou tão bonito? Se eu não sou tão interessante? Né? E se a gente ficar preso nessa ferida, né, a gente vai criando uma neurose narcisista, que é tanto o Narciso ou o Eco. Os dois é a mesma
ferida. Então, Eco e Narciso falam dessa ferida que todos nós carregamos, que é uma certa insegurança em relação à nossa capacidade de ser amado. Então a gente não tem uma autoestima perfeita, maravilhosa, é uma confiança de dar a capacidade do outro, nos rejeitar, ainda mais que a gente gosta do outro, ficar tudo bem. Não, as coisas não são assim, né? Só que o narcisista, ele tem essa ferida, só que ela criou uma fantasia que o mundo tem que servir a ele. Ele é o centro do mundo e o mundo tem a obrigação de responder à necessidade dele, de espelhar a vontade dele. Então ele faz de conta que não precisa do mundo. Ah, não quero essa comida. Mas a mamãe, mas meu filho, eu fiz com todo mundo, não quero, mamãe. Ele está louco para comer, está com fome, mas ele é perverso, porque a mãe se esvai em sangue, porque o amor dela não é suficiente para poder... Os códigos de anorexia têm muito desse poder de afeto, tá? De um poder da anorexia de querer controlar a situação e um jogo de poder mental que está por trás, na verdade, uma certa perversão afetiva. Então ele diz, não quero, mamãe, não quero comer. Então eu vou fazer aquele cachorro-quente que tu adora. Não, hoje não quero cachorro-quente. Que tu quer? Eu quero tal coisa. Mas para isso eu tenho que atravessar a cidade, meu filho. Fazer o que, mamãe? Né? A mãe quanto mais a mamãe faz, mais tirânico ele fica. Então tem gente que fica tirânico e que fica daí achando que o mundo tem que, né? E daí tem esses que acham que são os melhores, que fazem de conta que são os gostosões, que podem tudo, que, né, que ficam com o rei no umbigo, tal. E tem os contrários, que são os ecos. Que é aquele, minha filhinha não tem comida hoje, não tem problema, mãe, com qualquer coisa, né? Que quer agradar a mamãe, né? É o contrário, né? Que é ter o amor da mamãe. A mamãe está doente, não, faça comida, mamãe, para ti hoje, né? Então, tem aqueles que, para ser amado, tenta preencher a necessidade do outro, porque o outro o reconheça e devolva aquele valor que ele não tem. Então, a gente ou é mais eco, ou é mais narciso, né? A gente tem um padrãozinho de funcionamento na nossa personalidade, de ser mais narcisista, mais eco. Mas todos estão falando da mesma dor que essa filha narcisa. Então, quanto mais carente a gente for, mais essas questões narcisistas, seja o padrão narciso ou eco, vai estar ativado na gente. E mais problemático, porque a gente vai criar relações de dependência. Então, a pessoa que é eco tem que ser dependente do outro, tem que se sujeitar ao outro, tem que sempre agradar o outro. O narcisista, quanto mais a pessoa faz, menos ela gosta. Que no fundo, se o cara gosta, que no fundo não me gosta também. Então, se ele me gosta, é porque não tem valor. Então eu rejeito. Quanto mais coisa ele faz, mais eu piso em cima. Né? Então, tem o narcisista e tem o eco, né? Então um se sujeita, põe um tapete para subir, pisar, e o outro gosta de pisar e pisa com força, né? O que ele sabe fazer é isso. Então, e muitas vezes num casal, um narcisista vai ser buscar uma pessoa eco. E um eco muitas vezes vai tentar conquistar o narciso. E ficam relações aí complementares, neuróticas, que não saem do lugar. Então o que a Joana vai colocando? Em tal caso, produz incerteza de prosseguir ser amado, após atingir a fome do contato físico ou emocional. Então, se a pessoa tem essa ferida narcísica, tem essa carência, tem uma autoestima embaixo, por mais que o mundo nos dê, por mais que eu me gratifique, seja na compulsão sexual, seja no silicone que eu botei 1 quilo não deu, botei 20 quilos não deu, botei silicone também atrás, na frente, de costa, né? E não adiantou, né? Por quê? Porque está fora de mim. Está fora de mim. Quanto mais eu ponho no outro, ou projeto isso no outro, ou em alguma coisa, mais eu estou desqualificando a mim mesmo. E mais inconscientemente estou me distanciando de um amor próprio. Então, por mais que eu realize aquele contato físico ou emocional, por não ser algo que eu estou inteiro ali, porque eu não estou em sintonia comigo, porque eu não me amo, aquilo não me satisfaz. É que nem uma criança carente, ansiosa, que a fome não passa nunca.
seja essa fome emocional, seja a fome botar na comida. E ele foi na comida, né? Nossa carência, a gente sabe disso também. Então, ele comeu um prato de comida e continua com fome. Não é fome física. Ele está querendo preencher aquele vazio, né? E não se sacia. Por quê? Porque ele não saboreou. Porque ele não se permite a sentir a comida. Porque ele não se acha merecedor daquela comida. Então, por mais que ele tenha ganhado do outro aquele espaço, aqueles elementos nutritivos, ele não aproveita nada. Porque ele não se permite aproveitar. Porque se é difícil amar, gente, se permitir ser amado é tão mais difícil quanto amar. A gente tem medo de se entregar, a gente tem medo de ser amado, é perigoso ser amado. Então, ser amado é uma coisa complicada também. Se amar é complicado, se permitir ser amado e se entregar é tão complicado quanto. Assim sendo, o amor torna-se dependente e não planificador. Transfere sempre para o ser amado as suas necessidades de segurança, exigindo receber a mesma dose de emoção, às vezes desordenada, que descarrega no ser exigido. É uma situação infantil de insatisfação afetiva não completada, que foi transferida para a idade adulta e prossegue insaciada. Então a pessoa está sempre insatisfeita, né? E não consegue saciar, por quê? Porque no fundo o processo é com ela mesma e não com o outro. Bem, então a gente vê que são questões importantes. Então, tudo isso vai gerar fantasias infantis, necessidades e constrangimentos que a gente projeta no outro. E uma fantasia. Então, agora eu vou ver já essas questões básicas de relacionamento, a gente começar a tentar entender como a gente trabalha, então, isso, para não cair nessas armadilhas, o que a gente tem que considerar numa relação, para começar a trabalhar questões de dignidade própria e dignidade da própria relação com o outro. E uma das fantasias que a gente tem que desmanchar é a fantasia que o casamento é um lugar de felicidade. Eu sinto muito isso, né? Um sábado chuvoso. Já viu se você tivesse perdido? Está todo casado agora. Então, assim, mas a gente tem essa ideia de encantar o príncipe encantado, a metade da laranja, aquelas coisas todas, né? Que é importante ter essa fantasia. A Joana falou que essa ilusão é fundamental, mas a gente não vai encontrar, tá, gente? Essa é a verdade. E buscar isso no casamento não é uma boa estratégia. Os americanos fizeram uma pesquisa, que são ótimos em pesquisa, né? E fizeram uma pesquisa dos relacionamentos que deram errado e aqueles que deram certo. Eles tinham um padrãozinho, né? E eles perceberam que aquelas pessoas que botaram o relacionamento como central em sua vida eram os relacionamentos que não deram certo, os casamentos que faliram. E aquelas pessoas que não botavam a relação no centro de sua vida eram as relações que davam certo. Então isso já dá uma dica de que se a gente põe muita carga, põe o outro no centro da nossa vida, a gente não está fazendo um bom negócio. Então colocar a felicidade do outro é pior ainda, né? Que daí tu não põe ele no centro, tu põe ele na dependência de tu ser feliz. Daí tem alguma coisa muito errada. Mas a gente tende a fazer isso, né? Essa fantasia de amor, a gente acha que o casamento é a busca do paraíso perdido, da felicidade. E a proposta do casamento não é a felicidade. E tem um livrinho maravilhoso, se vocês puderem conseguir, que está esgotado, de um psicólogo suíço, o Guga Bilcraig, que o título é O Casamento Está Morto, ponto de interrogação, e ele responde, Viva o Casamento. Onde ele vai trabalhar justamente essa questão, e ele vai reforçar essa ideia que o casamento não é um lugar de felicidade, daí ele questiona, mas qual é então o papel do casamento? E ele é taxativo e prova por A mais B no livro essa proposta dele, que o casamento serve para salvar a alma. E ele não é espírita. Então, ele disse que o casamento não é para preencher e dar felicidade, mas para salvar nossa alma. Ou seja, e aí isso fecha aquilo que eu falava no início para vocês, que o amor
é incondicional, mas a relação está condicionado à necessidade da alma. Então, eu caso não para trazer felicidade, eu caso naquilo que a minha alma precisa compor numa relação no processo evolutivo que eu estou. Seja kármico ou seja, está em missão. Ninguém quer aquela criatura lá. Está rejeitada lá, desmilinguida, você é perverso, horroroso, ninguém chega perto. Mas alguém tem que se compadecer. Daí, eu me sujeito, né? Daí a pessoa quer casar com a outra, é um terror. Mas ela se sujeitou a comprar, pegar para ela essa tarefa. Então, a relação de casamento, ela é um exercício, sim, de familiaridade, de intimidade, de autodescoberta, de exercício de amor, mas felicidade, né? Ela não é sem a proposta, né? A gente às vezes consegue isso, né? Mas consegue não porque o casamento dá felicidade, até porque a felicidade é uma questão de postura interna. Ninguém dá felicidade para ninguém. Ninguém pode dar felicidade para a gente, né? A pessoa pode dar amor, pode dar afeto, pode dar educação, pode dar respeito, pode dar apoio, mas não felicidade. Porque a felicidade é uma questão de postura interna, de capacidade de eu extrair da vida valor e sentido, que me realize e me planifique. Então, é uma capacidade de perceber a realidade de maneira plena e profunda e tirar da vida o seu valor, mesmo em dificuldade. Tem gente que tem uma vida, do ponto de vista material, do ponto de vista do que se de realidade, extremamente sofrida. E é feliz. Né? E tem gente que tem tudo isso. Tem dinheiro, sexo, rock and roll, drogas, tudo mais, e não é feliz. Né? Tem bem-estar, mas não tem felicidade. Felicidade não é bem-estar. Então, a felicidade pode ser que o casamento seja um campo para o exercício e a conquista da felicidade. Mas a gente não deve colocar toda a nossa ficha lá, né? Nem no outro. Porque ninguém garante o outro. Até porque o outro pode desencarnar em qualquer hora, ou nós desencarnar a qualquer hora. E aquela parceria se desfaz. Estou atendendo um paciente que está num luto patológico de 3 anos. Porque ele não aceita que a mulher desencarnou. E ele briga com a vida. Quanto mais ele briga com a vida de querer ter a esposa dele, mais infeliz vai ficar, porque não é mais a brincadeira da vida agora. Não é esse momento. Mas na medida que ele botou toda a ficha no casamento nela, ele não consegue se libertar dessa parceria e criar outras parcerias necessárias no processo dele de vida. Né? Então, de uma maneira, né, a gente não pode botar no outro a responsabilidade da conta da nossa necessidade. Assim como a gente não vai dar conta da necessidade de ninguém. Dos sentimentos da pessoa, do mundo interno dela. A gente não vai dar conta disso. A gente não tem que dar conta da necessidade emocional do outro. E nem outro erro da nossa necessidade. Porque compreender, respeitar, amar, não é dar conta da necessidade do mundo interno do outro. São coisas diferentes. Eu não posso dizer assim para o meu amigo, vamos assaltar um banco, a minha necessidade é essa, e porque tu é meu amigo, tu tem que preencher minha necessidade? Não, eu não tenho que dar conta disso. A minha necessidade é minha. Ele pode continuar sendo meu amigo, né? Mas não precisa preencher essa minha necessidade para provar que ele é meu amigo. Então, são processos diferentes aí. Então, aquilo que eu já falei, cumprir a obrigação da hospedagem dos outros, cumprir 2 coisas. A primeira, a função de casamento, a segunda, a ideia de felicidade. Então, existe um filósofo chamado Spinoza, que ele vai falar sobre o que é um bom e um mau encontro. Tá? E Platão na ideia de amor platônico também, que a gente pode entender um pouquinho isso. Tá? Então, o Spinoza, ele é um filósofo que vai partir desse pressuposto que o universo é relação, que tudo é encontro. Então, se tudo é encontro,
existem bons encontros e maus encontros. E ele vai daí entender, ele vai querer entender o que é um bom encontro, o que é um mau encontro. E aí ele vai dizer assim, que tudo aquilo que favorece, que reforça a minha essência, a minha natureza, aquilo que é melhor em mim, ou seja, que o encontro me devolve para mim, reforçando a minha identidade, reforçando a minha potência. Se o encontro me potencializa naquilo que eu tenho de melhor, isso é um bom encontro. Mas se o encontro me despotencializa, rouba energia, tira eu de mim mesmo, me adoece, tal, ou seja, quebra e me separa de mim mesmo, isso é um mau encontro. Então, ele vai dizer assim, que sempre na vida vão existir, então, bons e maus encontros. Né? Porque se a gente está numa relação de afetação, e vai dizer, para que esse encontro aconteça, eu tenho que também equilibrar outra coisa. Quer dizer, eu não posso ser impermeável ao outro, porque se eu impermeável ao outro não há encontro. Porque tem gente que se defende, né? A pessoa fica muito machucada, ou é muito orgulhosa, ou seja, por qualquer outro motivo, é uma pessoa que não se deixa tocar pelo outro. Isso é uma má qualidade para o encontro, que nós dizemos que tu tem que aprender a exercitar a tua capacidade de ser afetado pelo mundo. Porque se não é afetado pelo mundo, tu não sente, tu não sofre com o mundo, tu não é sensível. Mas, se tu é muito afetado pelo mundo, tu se desmancha também. Tu se dilui, porque o mundo te afeta a ponto de tu não segurar nada, e quando tu vê, tu tá arrasado. Daí tem uma notícia no jornal, eu já me entro em lágrimas, aquele dia eu não vou trabalhar, porque fiquei deprimido, né? E assim, a minha vida se desfaz em um segundo, porque aconteceu alguma coisa no outro lado do mundo que eu vi na internet, né? Então, essa é uma questão importante, né? A nossa capacidade de afetar o outro e a nossa capacidade de ser afetado pelo outro. Nem de afetar muito o outro, porque a gente tem o poder de matar o outro com a nossa palavra, de ferir o outro, e de poder afetar quando é necessário. E também de ser afetado pelo outro, ou não se deixar afetar tanto quando isso pode nos prejudicar. Então, além de ter esse jogo de cintura, né, tem essa questão que esse afetamento pode ter uma boa qualidade e uma má qualidade. E essa boa qualidade ou má qualidade vai, então, refletir se aquele encontro vai ser bom ou vai ser ruim. E aí, então, Spinoza, pensando, refletindo, que é uma reflexão de uma vida toda, ele vai, então, dizer o que garante um bom encontro. Alguém tem aí uma sugestão? Alguém quer atirar, assim, ter uma ideia? O que garante um bom encontro? É que nós vai querer responder isso. Oi? Não colocar tantas expectativas em cima do outro. Sim, esse é um dado importante. Mas indo além, eu não coloco expectativa, mas isso mas não basta. A Spinoza tem uma coisa que é a base de todo o processo aí para favorecer um encontro verdadeiro e um bom encontro. Amar a si mesmo. Eu acho que também isso tudo é importante, mas para Spinoza isso não garante um bom encontro, porque e se a gente não ama totalmente a gente mesmo, a gente não pode se encontrar com ninguém, como a gente garante um bom encontro não amando ainda? Então a gente tem que ter elementos. Está aberto, disponível para receber. Tem que estar disponível para receber. Mas se eu sou aberto, disponível para receber, mas sou meio assim, inconsciente das minhas coisas, essa abertura pode ser desfavorável também. Não, tem coisa que garante. Para ele tem coisa que garante. Não ter interesse. Oi? Não ter interesse, segundo as intenções, sei lá. O que garante Spinoza um encontro é algo que é fundamental na doutrina espírita. O autoconhecimento. Que é o conhecimento.
o que garante, né, aquilo que o Jung chama de objetividade. Então, de volta no Jung. Quando o Jung diz que o que garante o verdadeiro encontro é a objetividade, então, essa objetividade que o Jung coloca é o mesmo conceito de conhecimento de Spinoza. Só conhecendo a mim mesmo, a minha natureza, e conhecendo a natureza do outro, eu vou poder saber o que pode a relação, o que não pode a relação. Né? Eu podia vir aqui dizer para vocês, né? Gente, depois da palestrinha, eu quero que vocês assinem para mim um projeto que eu estou fazendo aqui, que é para matar os leões africanos. Que o leão africano não serve para nada. Né? Então eu estou numa luta social de exterminar os leões lá, né? Porque eu fui ferido por um leão quase me matou, fui fazer uma passeio na África, e então e quase servi de comida para um leão. Então, depois disso, eu detesto leões, e estou nessa frente coletiva de exterminar esses seres terríveis na face da Terra. Então, o que tem aí na minha afirmação? Eu estou preso na minha marca. Isso é uma coisa que Spinoza vai falar. As relações marcam a gente. Então, eu tive um mau encontro com os leões. Bom não foi. Pode ter sido bom para o leão, mas para mim não foi. Então, eu fui lá, lanhado, estropei, fui para o UTI, me recuperei, fiquei meio manco, tal, né? E agora, onde eu vou, a pessoa me pergunta: Gelson, por que você está caminhando estranho? Eu já me lembro do leão. Não faço essa pergunta. Né? Eu tenho um chilique, né? Ou conto a minha história triste com o leão. Né? E aí, então, eu reforço essa ideia que os leões são animais terríveis. Né? Mas é terrível para mim. Porque a minha experiência, né, foi marcado por um mau encontro, e aí eu peguei aquela marca como uma verdade. Isso que a gente faz quando as mulheres falam: todos os homens são iguais. Né? Nenhum homem presta. Isso é ficar preso na marca, né? Ela tem uma experiência pessoal e generaliza, né? E leva a marca pro resto da vida, o que é terrível. Então, eu ficava nessa campanha desesperada, ridícula, de matar os leões, achando que estou fazendo um bem para a humanidade. Né? Então, o que acontece? Então, tem um problema da marca, que é afetamento. O leão me afetou de uma maneira mais do que eu imaginava, mais do que eu esperava, e de uma maneira desastrosa para mim. Então, fiquei numa marca ruim, que foi um mau encontro. Então, por quê? Porque eu não posso com o leão. Né? Eu tenho que conhecer minha natureza. Né? O leão pode mais do que eu em relação à agilidade, em força, em dente, em fome, do gênero. Então, se eu conhecer a minha natureza, aquilo que eu posso e aquilo que eu não posso, e conhecer a natureza do leão, aquilo que ele pode, aquilo que ele não pode, eu posso, então, aprender a me relacionar com ele. Que se eu conhecer só a minha natureza, não basta. Porque eu posso pensar que posso tudo, que eu conheço de mim, e o leão vai lá e nhaque. E, então, eu tenho que conhecer a natureza do leão. Conhecer só a natureza do leão também não dá. Porque se eu não conhecer a minha natureza, eu posso estar cansado de dormir, porque não conhecer a minha natureza, dormir no ponto e não nhaque também, né? Então, não adianta conhecer só os hábitos do leão. Então, eu tenho que conhecer a natureza do leão e a minha natureza. Na medida que eu conheço a minha natureza do leão, então eu posso estabelecer algum nível de encontro dentro da natureza de cada um. E saber o que pode essa relação, o que não pode. Então, na verdade, só esse conhecimento garante a verdadeira objetividade e a verdadeira relação. Tá, gente? Então, conhecer a nós mesmos, conhecer nossos companheiros, é importante para mim não exigir da pessoa que ela não pode dar. Ou saber que ela está falando uma outra língua que não é a mesma minha. Né? Porque diz os livros que os homens são de Marte, mas são de Vênus. Vêm de mundos diferentes. Né? São de cidades diferentes, falam línguas diferentes. Então, eu quero dizer, né, que quando a mulher diz:
fulano, tu me ama. Fulano, não quer dizer que ela não sabe que tu sente por ela. Toda mulher sabe, no fundo, se o homem ama ela. Muitas vezes ela quer que tu olhe para isso. Tu não está olhando para isso. E conecte com o sentimento. Quando a mulher traz o problema para te contar, não é que ela quer que tu resolva o problema. Ela quer ser ouvida. Né? Então, são questões diferentes. Eu não quero resolver o problema. Ah, não. Né? O cara está dormindo. Não. Resolve total nenhum. Né? E ela fica lá chateada porque ele... Então, são necessidades diferentes. Mas se a gente não compreende a necessidade, a realidade da natureza de cada um, esse encontro vai ser mais difícil. Né? Mas não é que eu compreendo a minha natureza e compreendo a natureza do outro. Peraí, então, já sei como a pessoa funciona, já sei qual é o ponto, qual é de Aquiles, já sei que torna ela feliz, que favorece, que não favorece. Eu sei também aquilo que eu posso, que eu não posso, aquilo que eu posso dar conta, aquilo que eu tenho que me manter um pouquinho distante, aquilo que eu posso, de uma maneira, me incomoda e não sei lidar. E assim por diante, eu vou poder, então, ter possibilidades de criar uma dinâmica favorável, um encontro favorável para os dois, onde os dois saem renovados, fortalecidos da relação. Então, só existe unidade se existe dois. O Heráclito fala, o um como princípio, o dois como unidade. Então, a unidade só existe a união em dois. Não existe união em um só. Se eu só me enxergar e não enxergar o outro é uma fantasia de mim, então o outro não existe. Isso não é uma relação. Ou se eu sou muito eco, eu sou fantasia do outro. Aí eu me apago, não existe, depois disso o outro, e eu sou uma fantasia do outro. Então, tem que existir duas pessoas. E existindo duas pessoas, tem que haver conhecimento da natureza de cada um, para poder haver um bom encontro. Tá? Então, essa é a proposta de Spinoza, que esse bom encontro só se dá através do conhecimento. E Platão fala do amor platônico, que é o amor ideal. Que não é aquele amor que a gente está acostumado, que eu amo e a pessoa não sabe que eu amo. Estou namorando com a criatura, ela nem tem conhecimento que eu estou namorando com ela. Eu tenho um filho que é assim, ele está numa festa de namorar, toda qualquer criatura que aparece na frente dele, e ele não tem muita sorte, os outros já estão de namorada, né? Porque o outro é mais novinho do que ele, já está namorado há 2 anos, porque fulano está de namorada, eu não tenho namorada, ele fica em crise, né? Então ele se apaixona assim, né? Mas a pessoa nem sabe que ele existe, né? Ele está namorando, porque eu não sei conhecer uma garota, porque é isso, porque é aquilo, né? Ela nem sabe da existência do coitado. Mas, então, esse não é amor platônico. A pessoa está lá na fantasia, sonhando, suspirando, transpirando pelo outro, né? E o outro, que esse é o amor platônico, você pode pela imagem, né? Do outro, um amor ideal pela imagem do outro. O amor platônico que Platão propõe é o amor quando as duas pessoas, já é um grau mais elevado de relação, mais difícil, mas bem, é a proposta dele, quando esse bom encontro parte não mais de um olhar para o outro e os dois começam a olhar para a mesma direção. E essa direção para cima. Então, quando os dois olham para a mesma direção e para cima, isso é o amor ideal, o amor platônico. Um amor em nome de um ideal, em nome de algo maior, onde as almas estão unidas, não mais para preencher suas necessidades, mas para poderem progredir em favor de algo maior. Então, esse é o amor platônico. Tá? Bem, e dois fenômenos importantes, gente, que você tem que dar conta, que envolvem qualquer relação, que são ferramentas importantes de entender que toda relação tem algum tipo de comunicação e algum tipo de contrato. Toda. A não ser da Eco, que não sabe se comunicar com a entidade dela e perdeu essa capacidade. Mas as relações são baseadas em algum tipo de comunicação. Então, a gente tem que entender, nesse processo proposto por Spinoza, de que só existe relação como um bom encontro se haver conhecimento, entender nesse conhecimento não só o meu conhecimento de mim e o conhecimento do outro, mas
esse espaço de troca, de comunicação entre as pessoas. Porque muitas vezes eu não sei comunicar. Comunico mal. Eu penso que comuniquei. Penso que a pessoa entendeu tudo. Ela não está entendendo nada. Eu penso que eu falei tudo claro, não falei. Então, a forma de comunicação é uma das questões mais problemáticas que mais dificultam e geram conflito nas relações. A gente comunica mal, ou comunica errado, ou comunica pela metade, ou não comunica. E isso acaba gerando uma série de confusão nas relações. Daí tá, a mulher tem um exemplozinho. É meio estranho, mas assim. Tá agora, sábado, 7 e pouco da noite, domingo, final de semana, os namoradinhos já saíram no final de semana, já viveram tudo que tinha que viver, passearam, jantaram, tal. E o cara está em silêncio, levando ela para casa. E ela começa a pensar, ele está estranho. O que aconteceu? Faz 5 minutos que ele está em silêncio. Ele mudou de repente. E ela começa a me curvar. Que tá ontem, porque ele falou tal isso, que é isso, que tal. Tem o celular que ele ligou, ontem, vai, não sabe quem é, tal. E assim, eu recebi pela internet 2 páginas de questionamentos, né? Sobre as possibilidades do que está acontecendo na relação, que ele está em silêncio, naqueles 5 minutos. Daí veio o pensamento dele. 2 frases. Putz, meu time perdeu hoje. Então, se essas coisas não são comunicadas, ou a pessoa já vem, né, ela já salta assim, né? O que aconteceu contigo que está diferente? Nada. Não quer. Ela já começa, e a comunicação já parte de pressuposto daquelas marcas que a pessoa traz, a gente falando da marca do leão, né? Aquelas marcas que você já tem, já está endoidou, já passou 1000 coisas na cabeça, já entrou no complexo de inferioridade, na autoestima baixa, na mágoa que veio do passado lá, que ele lembrou uma vez que ele ficou de carro amarrado para ela. Vem tudo junto, e aí eu não posso me comunicar legal, dizer, olha, fulano, eu sei que tem um cara silencioso às vezes, né? Mas isso me incomoda, porque a gente não fala da gente, fala do outro, a gente tende a falar do outro, né? E não da gente. Então a gente tem que começar a falar da gente. Olha, o teu silêncio me incomoda. Isso aqui não tem nada, pode ser não tem nada a ver comigo, mas eu lido mal com o silêncio, né? Eu fico pensando 1000 coisas. Agora esse momento passou, né, num filme da nossa vida, né? E muitas coisas, né? E ele, que coisa séria, realmente. Mas eu acho que daí começa uma coisa legal, porque está falando dela e não dele, que a gente fala do outro. A gente traduz o sentimento nosso, mas como se fosse um fato para o outro. Isso é um perigo que a gente tem quando a gente atende casal em terapia, né? Porque vem a mulher e diz, porque o meu marido não me compreende. Que ele chega em casa e não quer saber de mim, eu estou tarefado, eu vou direto para a internet, tal, ela vem um rol de coisas, né? Daí tu chora com a mulher. Deus, coitado da criatura, vocês vão em lágrimas, pena, que cara malvado, tal. Daí vem o marido. Porque a minha mulher não me compreende. Porque eu chego cansado, arrasado, e ela já está com os olhos em cima de mim, me dirigindo. Eu tenho que descansar um pouco, eu tenho que ir para a internet para desafogar, mas não consigo porque ela já fica rodeando, tal. E eu falo, coitado desse cara. Se cada um contar a sua versão, a partir do seu sentimento, a versão vai ser sempre dentro do sentimento da pessoa, não a versão real. Então a gente não conta fatos, a gente interpreta a realidade a partir do nosso sentimento. E isso acaba sendo um problema sério. Então quando a gente comunica algo, a gente não comunica com essa objetividade. A gente comunica já tomado por essa emoção, envenenado por essa coisa subjetiva, e comunica a partir do outro. Não falo de mim, falo do outro. Tu tá quieto. Porque agora tu achou que tu está diferente comigo. O cara está lá pelo jogo, né?
o time perdeu, né? E ela já está, né? Então ela botou nele, a coisa da projeção, né? Projetou nele o sentimento dela de rejeição, a interpretou como um estranhamento dele e já colocou nele. E ele vai se defender, porque a gente se defende daí. Quando a gente é mal compreendido, a gente se defende. Não tô nada, no outro vem com essa palhaçada, o cara já está no saco cheio. Daí ela fica irritada. Viu? Sabia? Já está diferente. Porque daí tudo reforça a interpretação da pessoa, porque ela já julgou, já sentenciou. Então, tudo agora são provas para colaborar com a ideia que ela já tem. Então, isso é uma coisa que é muito do ânimo da mulher, né? E o homem tem muito de ficar na ânima azeda dele lá, por telefone lá dentro, né? Mal-humorado, sem saber o que acontece com ele. Então, essas coisas todas acabam, quando saem para fora, mal comunicadas. E se a gente comunica mal, a história realmente vai dar sempre num ângulo desgraçado. Então, é uma questão importante. E a outra questão é que sempre toda relação é baseada num contrato. E esse contrato, ele é feito de maneira automática, gente. A gente não senta, escolher as cláusulas e assinar depois do contrato. É um processo que a gente vai construindo enquanto o nosso jeito de funcionar. Então, se eu sou uma pessoa que eu sempre cedo, né, eu estou fazendo um contrato com a pessoa, eu cedo e tu manda. E a pessoa, né, automaticamente vai responder ao meu comportamento. Porque o nosso comportamento, como eu falei, afeta o outro. Então, se eu sou uma pessoa o cara diz, qual é o restaurante que tu tem? Amor, decide você. Meu bem, que tu quer viajar semana que vem? Decide você, amor. Daqui a pouco ele não está perguntando mais nada para ela. Ele está fazendo do jeito dele. Hoje em dia ele está fazendo as coisas como ele quer, nem vai ver ela. Deve estar ficando chateada, né? Mas por quê? Porque ela, de uma maneira, foi passando essa mensagem para ele, inconscientemente, que ela não precisa nunca nada dele. Está sempre tudo bem. Que ele pode fazer o que ele quiser. Então, e aí a pessoa assimila isso, mesmo que inconscientemente. Então, de uma maneira, toda relação tem contratos que a gente vai fazendo, onde a gente vai assumir papéis na relação. Se eu sou muito mãezona com a pessoa que se deita e rola, e eu acolhi, dei colinho, agora sempre ela quer colinho. Né? Eu não posso descansar nunca, tem que dar de mamar, tem que dar de comer. Né? Por quê? Porque eu assumir esse papel no outro e depois que os papéis estão assumidos, é difícil de quebrar. Porque uma pessoa, ele interpreta a quebra daquele papel como uma ofensa. Pode ser uma solução, pode ser uma coisa benéfica, mas a outra está mal acostumada. A gente se acostuma com esses papéis. Daí tu rompeu com o computador sem ela saber. Porque agora, né, ela virou uma diaba, né? Antes tudo podia com ela, agora ela quer fazer as coisas do jeito dela, tal, ela não é mais a outra. Não, ela só está querendo um pouquinho de espaço para ela, né? Mas como ela não estava acostumada a fazer isso, e acostumar o mal a ele, agora aquilo acaba sendo uma questão muito séria para a relação. Então, essas duas questões, do papel, da função que a gente assume, que vai estabelecendo contratos, e a forma que a gente comunica, é fundamental também a gente poder estar atento para construir uma boa relação. Tá? Nosso tempo já esgotou. Teria outras coisinhas, um assunto que não se esgota, mas o tempo se esgota, né, gente? Então, é isso aí. Obrigado, doutor Gelson. Temos passado essa gama de conhecimento. Esse assunto com certeza daria para um seminário, não é? A gente fica com vontade de ficar mais tempo ouvindo, mas infelizmente nós temos nosso tempo curto, não é? Mas fica o convite para nós continuarmos estudando esses assuntos e linkados com a espiritualidade, é maravilhoso. E a gente sempre vê rostinhos novos na nossa casa, e a gente sempre tenta fazer então o convite que nós temos grupos de estudo na nossa casa aqui, que estão abertos durante todo o ano, que é o CIEI, a sexta-feira, às 8 horas, e o ESD, sábado, às 2h30 da tarde. Então fica um convite, é uma possibilidade da gente estender esses estudos. Oi? O grupo de pais. Isso também, porque pode falar. Sábado às 4 horas. Isso, tem evangelização, não é? 15 para as 4, evangelização, e também tem o grupo dos pais também juntamente. Tá bom.
Convido então, Jesus, puder fazer nossa prece de encerramento. Então vamos elevar novamente nosso pensamento a Deus, nesse clima de paz, de fraternidade que nos une nessa casa amorosa, acolhidos pelos irmãos encarnados que aqui gentilmente abrem as portas para esse espaço, e também nossos irmãos desencarnados, em especial nosso irmão Bezerra de Menezes. Agradecer esse momento de reflexão, de troca de afeto, de conhecimento, na nossa busca de crescimento, de evolução espiritual. E rogar que essa luz divina nos inspire, despertando cada vez mais a nossa consciência e a nossa capacidade de amar e se relacionar uns com os outros. E em teu nome, então, Senhor, em nome de toda essa equipe que nos acolhe, pedimos a permissão e encerramos a nossa atividade da noite de hoje. Obrigado pela atenção de todos. Uma boa noite. Eu vou te cutucar, pensei que ela não era assim, eu já tava pensando. Tu viu, velho? Viu? Eu vou te cutucar, porque eu sei que pensou em mim, mas pensar que não era assim. Oh, minha chula. Passou, amor. Vamos organizar. Meu amor, querida. Eu sei olhar, pai. Não! Depois tu vai me...